A paz do Senhor a todos, que excede todo entendimento. Venha estar em vossos corações e guardar os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma vez, transmitindo essa live ao vivo. Desde já eu já peço você, faça sua inscrição em nosso canal pelo YouTube. Deixe o seu like lá para nos ajudar a expandir, amém? Esse canal e alcançarmos mais pessoas. Estou aqui para enfatizar mais uma vez, sendo bem intencional, sobre a reunião desse sábado. Estaremos fazendo uma reunião, a qual nós precisamos que todos venham participar dessa reunião. Vai ser a última reunião com o pastor José Altamiro, que é o presidente e representante do Instituto Ebenezer, amém? Da IESEB, também da convenção da SAMEB. Estaremos aqui abordando vários assuntos. Então, nós contamos com vocês, amém? A estarem aqui participando. Todos que se inscreveram, vamos estar aqui. Na verdade, uma faculdade séria. Ele quer, na verdade, nos proporcionar um trabalho aqui que vai ser muito edificante. Então, venha participar. Desde já, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube. E, sem mais delongas, eu quero trazer uma palavra essa noite, que fica, na verdade, eu vou trazer um contexto, né, de um texto, vou tirar o pretexto e vou trazer aquilo que Deus quer falar em nossos corações, amém? Interpretação correta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer dessa forma: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as coisas as quais os anjos desejavam bem atentar. Vamos entender esse texto. Algumas pessoas entendem que esse texto está falando que os anjos queriam pregar o Evangelho. Mas esse texto não quer dizer isso. A palavra fala que os anjos desejam bem atentar. Está falando que eles queriam, outras traduções, prescrutar essas coisas. Quando a gente vai, na verdade, trazer isso, puxando do grego, vai dizer poroctizai. Vai dizer, na verdade, a gente vai pegar e vai falar, eles queriam examinar. O que os anjos eles desejavam examinar? Ele quer dizer, na verdade, que eles queriam esticar o pescoço para dizer espiar, eles queriam tentar para entender o Evangelho. O Evangelho é algo assim muito profundo. Deus, a palavra diz que a multiforme sabedoria de Deus, em Efésios fala, que ele teve essa total sabedoria de trazer uma salvação, a qual ele confundiu, o diabo ele ficou totalmente confundido, porque quando ele achou que estava vencendo Jesus, ele estava sendo vencido. Ou seja, houve uma confusão mental até do inimigo. O diabo, que era um dos mais astutos, né, inimigos de Deus, ele caiu no próprio laço. Ele caiu no próprio laço do passarinheiro dele, a qual ele fez, né, achando que estava vencendo, mas estava sendo derrotado. Porque o preço estava sendo pago, o sangue do Cordeiro estava sendo derramado para trazer salvação à humanidade. Então, ou seja, a gente tem que entender o texto, o contexto, para não haver pretexto. Então, ou seja, aqui a palavra nos diz que os profetas, eles anunciaram a salvação naquele tempo. E que não, na verdade, não foi revelado para eles o Evangelho, mas foi revelado a nós esse Evangelho. E os anjos, eles têm esse interesse em entender esse tamanho desse projeto. É um projeto. O projeto da salvação é um projeto maravilhoso, a qual ele pega pecadores totalmente depravados. Fala que a gente era depravado em todos os sentidos, moralmente, fisicamente, mentalmente.
espiritualmente, totalmente intelectualmente. Em todas as áreas o ser humano tinha se perdido. A personalidade, ele tinha se perdido o padrão de família, tinha se perdido o padrão de uma vida financeira, tinha se perdido todos os valores. Quando falamos da dracma perdida, ali fala de valores, princípios e valores a qual foram perdidos. E Jesus quer restaurar. É necessário achá-los novamente. E Jesus, através do Evangelho, ele estava cumprindo o que ele mesmo disse: eu vim recuperar aquilo que havia se perdido. Então Jesus veio nos recuperar aquilo que havia se perdido. Então a gente tem que começar a entender o Evangelho. O Evangelho é algo simples e eficaz. Nós precisamos entender aquilo que Deus ele quer falar em nossos corações através do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Nós estávamos perdidos, mas agora nós temos o direito à salvação. Nós temos o direito. Mas o que eu quero te fazer entender também nesse contexto, a qual outros falam que os anjos queriam pregar, mas isso foi dado a nós. Você já ouviu falar isso várias vezes? Que você agora, né? Com certeza. Eu quero te dizer que tem contexto sim que a gente pode dizer. Que Deus, é claro, os seus anjos são mensageiros, mas ele precisa de pessoas para estar trazendo a mensagem. A gente vê, por exemplo, que anjos apareceram para várias pessoas, e essas pessoas levaram essa mensagem, né? A gente vê várias isso. Jesus manda falar com o anjo das igrejas, e os anjos das igrejas, seja de forma alegórica ou seja de forma literal. É um anjo, mas é um anjo da igreja espiritual que traz a mensagem para o pastor, o apóstolo, quem se quer que seja. Ou então não é literal, era um anjo mesmo ali, o pastor da igreja. Isso a gente não vai abordar isso aqui. A gente vai abordar, na verdade, os anjos. A gente vê, por exemplo, em Atos. Deixa eu trazer um exemplo. Atos, a gente vê o anjo. Ele vai lá e fala na verdade a Cornélio. E Cornélio tinha que o quê? Ir lá, mandar buscar Pedro. E depois o anjo aparece lá para Pedro, em visão. E ele, na verdade, manda, né, agora Pedro ir até Cornélio. E isso aí usa o quê? A gente vê que Deus mandou Cornélio ir, Pedro ir lá se encontrar com eles, e eles sendo usados, para edificar os outros. Por quê? Vou te explicar. No mundo espiritual, todo espírito que não tem um corpo é ilegal. Por que o diabo precisa usar pessoas? Porque o diabo sem um corpo ele se torna legal. O que é isso? Tem na Bíblia? Tem o gadareno. A palavra nos diz que o gadareno, quando ele sai, ele fala assim: então deixa a gente para aquelas manadas de porcos. Por quê? Porque senão ele tinha que ser lançado novamente no abismo, porque ele se tornava ilegal. Então, ou seja, a gente tem que entender, abrir nossos olhos, que verdadeiramente Deus ele quer nos usar. A gente vê, na verdade, que o Espírito Santo ele veio, na verdade, engravidou Maria, para que ele pudesse o quê? Usar o recipiente de Jesus Cristo para ser instrumento do Espírito Santo de Deus, para trazer santificação, para, na verdade, trazer transformação do tempo que somos nós. Então, ou seja, ele tinha que, na verdade, usar nós como tempo. A palavra nos diz, pelo conhecer e nós somos templo do Espírito Santo. Então, ou seja, a gente tem que entender a palavra do Senhor e usar isso, na verdade, para trazer edificação em nossas vidas. Então, ou seja, os anjos, não é que eles queriam pregar o Evangelho, eles têm um propósito no reino, de serem mensageiros, de trazer a notícia dos céus para a terra. E nós aqui temos a obrigação de espalhar essa notícia. Nós temos essa responsabilidade de espalhar essa notícia. Todos receberam o anjo, ele vem e traz uma mensagem, e as pessoas tinham que levar essa mensagem
até as outras pessoas. Amém? Que nem todos estão preparados para ver a visão de anjo. Né? Então, às vezes a pessoa vai ter a visão de anjo e ela morre no coração, que não está com saúde preparada. Às vezes também é incredulidade. Lembra? Eu tive um culto agora, eu lembrei sobre Zacarias. Lembra? Zacarias viu o anjo, mas mesmo vendo o anjo, ele duvidou. Meu Deus, você duvidou? Duvidou, você vai ficar mudo aí, porque você está duvidando. Então, ou seja, mesmo vendo, existe a fé. A fé eu creio para ver, mas Zacarias viu não crê. Então, ou seja, a gente tem que entender que às vezes, por exemplo, a maioria das seitas que existe, uma pessoa foi lá para o meio do mato e buscou uma nova revelação. E nisso aí que ela buscou uma nova revelação, ela viu um anjo e o anjo trouxe um novo conceito de evangelho, a qual às vezes não está respaldado. Pode ver que a maioria das vezes que aconteceu foi assim. A pessoa foi lá para o meio do mato e teve uma revelação, uma nova revelação, né? Fora da Bíblia, sendo que a Bíblia já é algo totalmente revelado. A Bíblia já foi selada. Alfa, ômega, psi, pi, selado. Sela esse livro. Sela esse livro. O livro já foi selado. Em Apocalipse foi selado. Todas as revelações, biblicamente falando, foram seladas. Isso você vai estudar mais aqui. Por que a Bíblia não tem mais estudos? Você vai ver muitos estudos aqui dos pais da igreja. Tem muitos pais das igrejas que a gente vai ver a história deles aqui, né? Foram histórias maravilhosas, homens de Deus, Eusébio, tem várias pessoas, né? Que foram os pais da igreja e que você vai ver estudos deles ao decorrer dos anos. Teve muitas pessoas que tiveram muitos estudos. Você vai ver os livros apócrifos, que são os livros, na verdade, que são considerados não inspirados. Qual deles, pastor? O livro de Enoque. Não te aconselho você, espiritualmente falando, a ler, pegar muitos argumentos desses livros sem estar fundamentalmente preparado nas escrituras. O primeiro livro que você tem que ler é isso aqui. Não queira pegar o aleatório, aquilo que é acréscimo, né? Sem ler aquilo que é o essencial. Tem muitos livros católicos a qual não foram considerados por causa de... Você vai estudar aqui. Por quê? A igreja católica tem Tobias, Judite, tem Macabeus. Nós consideramos muitas vezes alguns livros deles lá que tem até uma rebelião, tem uma relevância, vamos dizer assim, histórica. Macabeus, claro, existiu Macabeus. Eles, na verdade, tiveram importância histórica, mas eles vão entrar na Bíblia por causa que foi a época que Deus não falou com o homem. Você sabia que teve essa época? Isso é uma pérola. Teve uma época que Deus não falou com o homem. E Deus, entre o Antigo e o Novo Testamento, outra coisa vai ser corrigida. Não existe velho, existe antigo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe um período a qual Deus não falou com o homem de 400 anos. Então, assim, muitas profecias se cumpriram. Pastor, sim. As profecias de Daniel sobre os reis que se levantariam, muitas delas se cumpriram. Mas não teve profeta falando com o homem. Aí só. Isso é tão profundo. Vou deixar outra pérola. Estou inspirado. Isso é tão profundo que o povo de Israel, a humanidade em si, que era o povo sacerdotal, onde vinham os profetas, eram de Israel. Por 400 anos, sem ver nenhum milagre, nenhum fogo cair do céu, nenhuma faísca, nada, nenhuma profecia. Quando veio João Batista e Jesus, Deus queria dar uma prova para eles assim, totalmente eficaz, de que ia no Messias, porque nunca nem tinha tido tantos milagres em Israel, e assim,
depois de 400 anos, quase meio milênio, Jesus veio fazer vários milagres e mesmo assim as pessoas não creram. Então isso é outra coisa que a gente tem que entender. O povo, mesmo com tanto tempo de sequidão, não quiseram ouvir a voz de Deus. Lembra de Moisés? 400 anos. Mesmo Jesus, Moisés falou, vai vir outro profeta igual eu. A eles, vocês, ouvirá. Moisés falou, a tipificação de Cristo. O profeta igual a mim. Moisés tipificou. A gente vai ver vários detalhes a gente vai ver a cristologia de pessoas que tipificaram Cristo. Moisés, ele foi perseguido, né? Houve a mesma matança de crianças. A gente vê hoje, estava até falando sobre isso, pegar só um gancho aqui, de como é que está tendo perseguição contra essa geração. Teve um ataque agora novamente em São Paulo e mais crianças sendo perseguidas. Vamos orar pelas crianças, porque Deus ele quer levantar uma geração de adoradores. E o diabo ele quer paralisar essa geração, mas vai poder no nome do sangue de Jesus para dar vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então entenda isso aqui. Entenda que Deus ele quer falar conosco. Algo profético eficaz.